Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no Te Liga no CA. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como fazer a autorização para compensação de horário e banco de horas no Sysref para o servidor técnico administrativo. Então nós vamos logar, né, no Sysref Chefia, vamos clicar em frequência. Acompanhar, e aí então a gente vai selecionar o servidor que a gente deseja fazer essa autorização. Vou usar aqui como exemplo uma técnica administrativa do nosso colegiado, e eu vou clicar aqui no horário dela, tá? Essa é a primeira etapa. Então aqui no horário dela tá o horário que ela faz, que segue o mesmo da unidade, tá? Das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. E aqui tem essas três perguntinhas, né? Se a compensação está autorizada, se autoriza o registro fora do horário da unidade, e essa terceira aqui, que no momento não é o tema do nosso tema de hoje, né, desse vídeo, que seria a autorização do trabalho externo. Então, para que o servidor possa fazer o registro de horas extras e de horas fora do seu período, então fora do horário da unidade, essas duas perguntas aqui têm que estar autorizadas, tem que estar sim. Então a chefia aqui autoriza a compensação, tá? E obviamente autoriza o registro fora do horário da unidade. Então a gente muda ali e coloca para gravar. Pronto, essa autorização está feita. Mas ainda não terminou, tá? E a gente precisa entrar lá em frequência, em banco de horas. Um pouquinho de paciência que tá meio lento. Em frequência, banco de horas e aqui no acúmulo. E aí, novamente, a gente vai na servidora, né? No nome do servidor desejado. Então, vou procurar aqui a Maria Cristina, vou editar. E aqui me pergunta a data inicial, a partir de quando eu estou autorizando esse acúmulo de horas. Então, vou colocar aqui a partir de hoje. E a data final. A data de vigência é sempre dentro do ano, tá? Então, o máximo que eu consigo autorizar é o último dia desse ano, 31 de dezembro, né? Então, a partir de 1º de janeiro, a gente tem que estar fazendo esse processo novamente. Pronto, salvei. Agora, essa servidora, tá? Se a gente for ali olhar o nome dela, vai estar autorizada a fazer o registro de horário fora da unidade, né? Fora do horário da unidade comum, e ó, de 6 de junho a 31 de dezembro. E só para explicar, então, um pouquinho para vocês a questão do banco de horas, tá? O servidor, quando ele necessita, né, executar as suas atividades que exceda a sua carga horária de 8 horas, essas horas a mais, ou esses minutos a mais, tá? O servidor tem a opção de destinar para banco de horas ou para a compensação, acúmulo de compensação, né? Qual é a diferença dos dois? O banco de horas, ele tem uma validade até o final do ano, então o servidor vai juntando, vai acumulando horas e ele pode ser utilizado até o final do ano. Pode ser utilizado para folgas, né, combinadas com a chefia, sempre previamente combinadas com a chefia, tá? E aí ele vai ter a opção, por exemplo, de tirar um dia inteiro de folga ou de tirar meio turno de folga, tá? Não tem problema, depende de quantas horas ele acumulou, ele combina com a chefia que determinado dia ele vai estar utilizando daquelas horas do banco de horas dele. E aí, o que a chefia tem que fazer, tá? O servidor vai procurar a sua chefia, vai combinar, olha, sexta-feira eu quero usufruir do meu banco de horas. Então, a chefia vai ter que vir aqui em banco de horas e ao invés de clicar em acúmulo, né, vai clicar em usufruto. Ela vai estar dizendo
vai estar falando do momento que o servidor deseja usar as suas horas. Ela pode escolher aqui autorização parcial e autorização total. Autorização total é quando o servidor ele não vai fazer nenhum registro no Sysref naquele dia, porque ele vai estar utilizando as horas para tirar um dia inteiro de folga, tá? E a autorização parcial é quando ele deseja utilizar algumas horas, seja 1 hora, 3 horas, meio período, que são 4 horas, né? Entra tudo no parcial. A chefia vai escolher aqui um dos dois, vou colocar aqui, por exemplo, autorização total, vai escolher o nome do servidor, tá? A data inicial e a data final, porque de repente pode ser um dia, pode ser 2 dias, né? Então, se for um dia, vamos botar aqui para exemplo. Então, escolhi essa mesma servidora e vou aqui exemplificar aqui na sexta-feira, dia 10, ela tiraria o dia de folga. Pronto, escolhi aqui data inicial e final, dia 10. Salvar, pronto, está autorizado. O que vai acontecer? Lá na frequência dessa servidora vai aparecer um código referente a banco de horas, tá ok? A outra opção que eu dei, a outra alternativa, é o servidor fazer uso dessas horas excedentes para créditos de compensação. O que são os créditos de compensação? Eles são utilizados dentro do mês, então a validade é menor que o banco de horas, né? Sempre válido dentro do mês, virou o mês, aquilo que ficou de excedente de horas a mais é perdido, certo? E é utilizado então pelo próprio sistema para compensar saídas antecipadas, atrasos, alguma, digamos, né, alguma emergência que o servidor teve e que por algum motivo não possa ser justificada de uma outra forma, né? São para aqueles pequenos atrasos e saídas antecipadas de alguns minutos que o servidor precisa fazer, às vezes ao longo do mês, né, para não ficar ali em débito. O sistema vai tirando, vai puxando desses créditos de compensação. Esses não precisam ser combinados com a chefia, não precisam ser previamente autorizados, né? Apenas diariamente ali, quando o servidor for fazer as suas horas a mais, se tiver necessidade, né, para o setor, aí vai marcando, vai destinando para créditos de compensação e automaticamente o sistema do Sysref vai fazendo isso. Tá ok, pessoal? Então, espero ter ajudado e até a próxima.